Os meninos, tudo bom com vocês? Bora continuar nossa cinemática aí. Última aula, né, eu introduzi com movimento relativo, mostrei para vocês que o movimento depende do referencial e na aula de hoje eu vou falar alguns conceitos básicos para alicerçar bem a nossa cinemática escalar. Entendidos? Bora lá então? Vou começar falando o que é trajetória, distância e deslocamento. Aí você deve pensar, uai, professor, eu achava que era a mesma coisa. Não, não é, são coisas diferentes. São coisas diferentes e é bom a gente saber diferenciar cada uma dessas coisas aí para facilitar o entendimento de um enunciado, para a gente conseguir fazer várias questões. Bora lá então? O que é uma trajetória? Trajetória, eu representei de preto aqui, ó. Imagina que eu saio de um ponto inicial e quero chegar aqui no ponto final. Para isso eu vou virar uma direita, vou virar a esquerda. Por que eu vou virar, professor? Desviando de uma árvore, de um prédio, né? De um rio, de uma montanha. De maneira geral, nossa trajetória não é retilínea. Às vezes é, mas nem sempre. Na maioria das vezes nem é, né? Então eu vou virar aqui, tô indo, até chegar aqui, tá vendo? Isso que eu acabei de fazer aqui de pretinho é a minha trajetória. Em outras palavras, trajetórias é o quê? É o caminho percorrido. Olha que simples. E se eu quiser medir o comprimento dessa trajetória, eu vou ter uma coisinha chamada distância. Por exemplo, eu vou sair da minha casa de carro. Aí eu vou zerar a quilometragem do meu carro e vou ver qual que é a distância que vai me dar daqui até chegar aqui. Aí eu fui medir a distância, foi mostrada lá no meu painel do meu carro. Isso aí que está me sendo mostrado é a distância, que é nada mais nada menos que o comprimento da trajetória. Viu só? Então trajetória e distância estão ligados um com o outro. Trajetória é o caminho percorrido e a distância é o comprimento dessa trajetória. Entendidos? Já, se eu quiser pegar uma reta e ligar o ponto inicial até o ponto final, eu vou ter uma coisinha chamada deslocamento. Deixei tudo anotado aqui, ó. É a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Só isso. Entendidos? Muito bem. Quando eu falo de deslocamento, em primeiro lugar, né, deslocamento é mais comum um avião fazer, né? Um avião consegue fazer um deslocamento a partir de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, se for de carro não, né? Vou ter que virar e a trajetória, vou percorrer uma trajetória toda curva. Quando eu falo de deslocamento, é muito comum eu ter uma reta horizontal. Essa reta aqui eu vou ter algumas posições indicadas. E aí eu vou colocar uma pessoa andando ali, um carro e um objeto qualquer andando. Então vamos colocar aqui, ó. Imaginem aqui que é uma pessoa saindo daqui e essa pessoa está vindo em direção a um outro ponto final. Vamos supor aqui, ó. Esse ponto inicial aqui, eu vou chamar de S0. E S0 tem um nome. É chamado de posição inicial. Tudo que tem o zerozinho é de tempo zero, onde está começando, ou senão pode ser um O de origem. É o início da coisa, é o início. Então S0 significa posição inicial. Vou colocar as legendas aqui para ficar mais claro para você, caro aluno. Ó, S0 é a posição inicial. Posição inicial. E esse carinha, ele está andando até chegar nesse pontozinho aqui, onde eu vou chamar apenas de S. S é a posição final. Ficou um pouco tremido aqui, deixa eu melhorar isso aqui, pronto. Então S é a posição final. Posição final. Pronto. Agora, vamos encontrar o deslocamento que ele acabou de efetuar? Se ele saiu da posição inicial, vou colocar um valor. Quando eu coloco um valor numérico, o aluno consegue visualizar com mais facilidade. Então eu vou colocar aqui, ó, um valor numérico. Vamos supor que seja de uma posição 30 metros. Professor, não estou entendendo esse trem de posição direito. Gente, posição são regiões do espaço demarcadas. Só para ter uma noção mesmo, sabe? De onde a gente está passando. Você encontra muitas essas posições em rodovias. Os marcos quilométricos. Quilômetro 120, quilômetro 150. O que significa isso? Que está a 120 quilômetros da origem dessa rodovia. Entenderam? Quilômetro 150, o que significa? Eu estou a 150 metros da origem daquela rodovia. Então é muito comum eu ter posições demarcadas no espaço. Na física a gente utiliza muito isso. E aí esse carinha saiu de uma posição 30 metros.
O 0, vamos supor que está aqui sim, né? Esse foi da posição 30 metros. E vai andar até a posição final 50 metros. Então aqui, 50 metros. Pronto, 50 metros. Aí se eu te perguntar aí de sua casa aqui, ó, qual foi o deslocamento que esse carinha efetuou? Fala aí. Você está fazendo de cabeça aí, né? 20. O que você fez? 50 menos 30, que é igual a 20. Então, você acabou de encontrar a maneira de achar o deslocamento. Basta eu fazer o quê? Pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Olha que doido. Show demais, né? Então, vamos colocar aqui, ó, matematicamente, a variação da posição é a posição final menos posição inicial. Essa variação da posição, ela me fornece o deslocamento. Então, isso aqui, ó, é o deslocamento. Deslocamento. Tá aí, bonitinho para vocês. Eu nem chamo isso aqui de fórmula não, né? Isso aqui é uma expressãozinha, bem simples. E a partir de agora, fique esperto, quando você vê esse triângulozinho na física, esse triângulo significa variação. E o que é uma variação? É uma coisa final menos uma coisa inicial. O tempo todo, essa é a linha de raciocínio. Então, variação da posição. Posição final menos posição inicial. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Variação da velocidade, que é um dos assuntos que a gente vai ver daqui a pouco. Velocidade final menos velocidade inicial. Entendidos? Então, é sempre final menos o inicial. É a variação. Nesse caso da variação da posição, eu tenho o deslocamento, né? Que é a reta que liga esses dois pontos aqui, ó. Olha que legal. Entendidos? Vamos fazer um exemplozinho para ficar bem claro a diferença de distância e deslocamento. Que trajetória é o caminho percorrido, né? Agora, distância e deslocamento, a galera sempre tem um pouquinho de dificuldade de diferenciar os dois. Então, um exemplozinho aqui, ó. Jogo rápido. Analise as trajetórias abaixo e calcule. Eu vou colocar as trajetórias aqui agora, eu vou inventar aqui, ó. Tem uma pessoazinha saindo da posição inicial 20 metros, isso aqui é uma reta da posição, né? Uma reta da posição, onde eu tenho várias posições demarcadas aqui. Vamos supor que essa pessoa, ela andou 50 metros para a direita. Ó, andou 50 metros para a direita, chegando nesse ponto aqui, ó. Após chegar aqui, ela resolveu voltar, deixa eu ver que tanto que ela resolveu voltar, 60 metros, tá bom? Ela voltou 60 metros. Se ela voltou 60 metros, ela passou, né? 50 é aqui, então 60 é um pouquinho para cá. Então ela andou 60 metros agora para a esquerda. Pronto. Então isso que eu acabei de fazer foi a trajetória da pessoa. Ela andou 50 metros para a direita, depois ela voltou 60 metros. Isso é uma trajetória, é o caminho que ela percorreu, é o caminho percorrido. E eu pergunto aqui, ó, calcule a distância percorrida. E na letra B, o deslocamento efetuado. Se eu quero saber a distância percorrida, distância não é o comprimento da trajetória? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar as trajetórias efetuadas. Vou somando, só ir somando as trajetórias efetuadas que eu encontro a distância. Então, distância vai ser 50 mais 20, mais 60, né? Quer dizer, mais 60. 50 mais 60 vai dar 110 metros. Então, a distância percorrida foi de 110 metros. Pronto, tá aí. Achei a distância. E na letra B eu quero saber o deslocamento. O deslocamento tem a formulazinha. Variação da posição pela variação do tempo. Ó, quer dizer, né, variação da posição, né? Posição final menos posição inicial. Viajei aqui agora. Ó, ele saiu da posição 20 metros. Vamos achar a posição final dele? Vamos lá. Se ele saiu da posição 20 e ele andou 50, que posição que é essa aqui? Fala aí de casa. 70 metros, concordam? Porque 20 mais 50 é igual a 70. Bem óbvio isso. Aí depois ele foi e voltou 60. Então, ó, 70 menos 60, 10. Então, ele parou aqui na posição final, igual a 10 metros. 10 metros. Então, ele parou aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Pronto. Foi o que aconteceu. Então, agora eu tenho a posição final e eu tenho a posição inicial. Então,
Então, eu vou fazer a variação da posição. Variação da posição é o deslocamento. Lembra? Que, ó, esse aqui é o deslocamento. Então, eu pego a posição final, 10, menos a posição inicial, que é 20. Menos 20. Então, a variação da posição, que é o deslocamento, é igual a quanto? 10 menos 20, menos 10. Menos 10 metros. Aí você deve estar pensando assim, uai, professor, negativo? Sim, o deslocamento ele pode assumir valores negativos. O deslocamento ele pode assumir valor positivo, negativo, não tem nenhum problema nisso. Agora, a distância sempre assume valores positivos. Anota aí, em algum cantinho no seu caderno. A distância sempre assume valores positivos. Por quê? Porque ela é a soma, o tempo todo eu estou somando trajetórias percorridas. Entendidos? Muito bem. Então essa é a parte inicial, saber diferenciar, né? Trajetória, distância e deslocamento. Vamos agora falar da próxima setinha nossa, que é a maior parte aí, que é velocidade. Velocidade. E aqui na velocidade eu vou começando definindo o que é a velocidade. Vamos definir aí, ó. Então, primeira bolinha serão várias definição. O que é uma velocidade, né? Ó, tenta prestar atenção em mim aqui nesse momento. Nesse momento eu tô parado aqui, ó, de frente para você. Tô parado em repouso. Ó, eu e o quadro, você vê que eu não tô mudando de posição. E o tempo tá passando. O tempo não deixa de passar, né? O tempo todo passa. Então eu estou em repouso. Agora, se eu começar a sair dessa posição e ir para outra posição, vim para cá, agora eu estou aqui, Tá vendo? Nesse momento eu estou mudando de posição e o tempo está passando. Então eu tenho o quê? Uma velocidade. Ó, nesse momento eu tenho uma velocidade. Então essa é a definição de velocidade. É a variação da posição em função do tempo. A velocidade é a variação da posição em função do tempo. Em função do tempo. Posso até fazer um desenhozinho te mostrando a velocidade acontecendo. Ó, igualzinho a pessoazinha. Aquela pessoa para sair da posição inicial e chegar na posição final é porque ela tinha o quê? Uma velocidade. Aqui eu vou colocar ao invés de uma pessoa um carrinho. Imagina um carrinho aqui, ó. Tem um carrinho. Esse carrinho para deslocar daqui para cá, necessariamente ele tem uma coisinha chamada velocidade. Pronto. V de velocidade. Matematicamente, como é que eu traduzo isso? Matematicamente, velocidade é a variação da posição em função do tempo, dividido pela variação do tempo. Então, essa aqui é a formulazinha da velocidade. Primeira fórmula importante da aula de hoje é essa. Velocidade, variação da posição pela variação do tempo. Ué, professor, então eu posso falar que é o deslocamento sobre o tempo? Pode, exato. E se o objeto estiver em linha reta, numa mesma, sem mudar de sentido, o tempo todo em linha reta, então o deslocamento coincide com a distância? Coincide. Aí eu posso falar então que também é a distância sobre o tempo? Sim, se o objeto estiver em linha reta e sem mudar o sentido, pode falar isso. Como assim, professor? Por exemplo, aqui, ó. Imagina que essa pessoa não voltou. Imagina que ela só saiu daqui e veio para cá, em linha reta. Então, saiu de 20, chegou no 70. Qual foi o deslocamento que ela teve? 50. Qual foi a distância que ela percorreu daqui para cá? 50. Então, toda vez que a pessoa, o objeto, de maneira geral, está em linha reta, e não muda de sentido, a distância coincide com o deslocamento. Entendidos? Isso é muito importante, ter essa maldade, essa malícia. Então tá aqui a velocidade, a variação da posição pela variação do tempo, e a unidade de medida vai ser o quê? Vamos lá.
A unidade de medida. Esse momento que é importante, unidade de medida. Antes de eu falar a unidade de medida da velocidade, vou introduzir para vocês aí uma coisinha chamada Sistema Internacional de Unidades. Vou até colocar aqui, ó, um paralelozinho, viu, gente? Vou deixar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Sistema Internacional de Unidades. Representado pela sigla SI. Sistema Internacional de Unidades. SI de Sistema Internacional. O que é isso aqui? É o seguinte. Até mais ou menos há uns 200 anos atrás, cara, era muito bagunçado o nosso Sistema Internacional de Unidades. Nem existia, na verdade, nem existia. Era mais ou menos assim, ó, a unidade de comprimento. Num país era uma coisa, no outro país era uma outra coisa totalmente diferente. E eles sempre usavam, para medir, por exemplo, que eu estou dando, comprimento, partes do corpo. Aí vamos supor que eu vou medir essa largura do quadro aqui em palmos. Eu vou usar o palmo. Ó, no meu aqui vai dar 1, 2, 3, 4, aproximadamente 5 palmos. Mas isso com a minha mão. Se uma mão menorzinha, vai dar mais de 5 palmos, vai dar uns 6, 7. Então fica subjetivo, fica incoerente essa medida em palmos. Alguns reis usavam polegada. O que é polegada? Polegada é a largura do nosso polegar. Entendidos? Inclusive, de curiosidade, eu posso falar para você aqui, ó, olha que legal, ó. Quando você olha a polegada do seu monitor, de uma televisão, de um computador, seja o que for, o que é a polegada lá? Tem um monitor. Aí nesse monitor, se você pegar a diagonal aqui, ó, e olhar quantas polegadas que cabe aqui, ó, então a polegada padrão já, não lembro o valor numérico de cabeça, mas o valor da polegada padrão vamos supor, aqui cabe, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Então esse aqui é um televisor de 12 polegadas. Então é a quantidade de polegadas que cabe numa diagonal de um monitor. Legal, né? Só que tinha divergência, né? Porque partes do corpo é diferente, né, de uma pessoa para outra. Então, com o intuito de melhorar isso, e para ter um intercâmbio comercial assim, mais coerente, o que eles criaram? O Sistema Internacional de Unidades. Isso aqui, inclusive, foi na época de Napoleão Bonaparte, lá na França, que foi criado isso aqui. E aí foi determinado o seguinte, que o sistema de comprimento, vou colocar aqui, ó, comprimento, vai ser o metro, representado pela letra M. O que é o metro? O metro, título de curiosidade, eles pegaram um raio da Terra, olha que loucura, e dividiu por 100 milhões de vezes. E essa partezinha, uma partezinha do raio da Terra, denominaram metro. Então, pegou como referência o raio médio da Terra. Então, agora é uma coisa coerente, né? Então, foi criado aí o metro. E também tem seus submúltiplos, né? E também os seus, tem metro, decímetro, quilômetro, esses submúltiplos aí do metro. Aí, mas a origem central é o metro. Para massa, eles criaram um pesozinho lá, bonitinho lá, né? Um objeto que possui massa. Para massa, foi denominado o quilograma. Quilograma, representado por kg, quilograma. E por último, eles resolveram também padronizar o sistema de tempo, porque tempo pode ser medido de várias maneiras, né? Séculos, décadas, ano, minuto, segundo, hora, tem várias maneiras. Eles resolveram padronizar o tempo também e o padrão vai ser o segundo. Então vamos colocar aí, ó, tempo. Vou colocar aqui, ó, tempo. Tempo vai ser o segundo. Segundo que é representado pela letra S, né? Segundo. E tem então um macetezinho aí, ó, decora essa sigla, ó, M
MKS. O que é o MKS? Metro, quilograma e segundos. Decora essa sigla. Então, quando eu falar que alguma coisa está no Sistema Internacional de Unidades, e na maioria das vezes vai estar no Sistema Internacional de Unidades, aí eu vou ter a unidade de distância metro, a unidade de massa quilograma e a unidade de tempo segundos. E a partir dessas três aqui, a gente deduz mais um tanto de unidade de medida pelo Sistema Internacional. Um tanto mesmo. Para esse primeiro momento, esses três que está ótimo, tem várias outras, né? Tem o de temperatura, que é Kelvin, mas nesse momento eu não quero confundir sua cabeça não. Vamos parte por parte. Esses três aqui está ótimo. Então vem comigo aqui, ó. Variação da posição. Variação da posição não é um comprimento? Não é um comprimento? E o comprimento não é dado em metro? E o tempo não é dado em segundo? Então velocidade vai ser metro dividido por segundo. É a unidade de medida de velocidade. No Sistema Internacional, vai ser metro por segundo. Só que aqui no Brasil a gente utiliza muito uma outra também chamada quilômetro por hora. Os velocímetros do carro, né, que no Brasil todos eles em quilômetro por hora, que eu conheço assim. Então é bom a gente saber converter metro por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metro por segundo. E é bem tranquilo, basta a gente multiplicar ou dividir por 3,6. Então, se eu tenho aqui, ó, metro por segundo, aí eu quero passar para quilômetro por hora. Aí, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 3,6 vezes 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Entendidos? Eu tenho um objeto com a velocidade de 10 metros por segundo. 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Aí eu tenho um objeto com a velocidade de 72 km por hora. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Tá bom? Então é só mandar esse fator de multiplicação e divisão que a gente converte um para o outro. Muito bem. Dado aqui, né, que é a definição de velocidade. Muito importante esse quadrozinho aqui. E agora eu vou falar dos vários tipos de velocidade que nós temos. Vou começar falando de um aqui, chamada velocidade constante. Ela é muito comum. Inclusive, vai ser nosso principal tema da nossa próxima aula, que eu vou falar de movimento uniforme. Então, para saber o movimento uniforme, tem que conhecer, né, essa velocidade que é muito simples, ó. Velocidade constante. Velocidade constante. Velocidade constante é quando um objeto não varia o módulo da sua velocidade. Então, ó, não varia o módulo da sua velocidade. Ou seja, o tempo todo é o mesmo. E uma coisinha que eu quero que você já fica familiarizado. Essa palavra aqui, ó, módulo. Muito importante, gente. Módulo é o valor numérico. Pelo amor de Deus, né? Lembrem disso. Valor numérico. Então, o valor numérico o tempo todo é o mesmo. Não pode mudar. Fechou? O módulo é o valor numérico bruto ali, ele positivo. Não importa se é negativo ou positivo, se que o módulo de um valor negativo é ele positivo. Da matemática, né, por exemplo, o módulo de menos 3 é igual a quanto? 3. Então eu não vou olhar o menos 3, eu vou olhar o módulo de menos 3, que é o 3. Não importa o valor negativo. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é uma velocidade negativa. É o nosso a próxima bolinha que eu vou colocar aqui. Então é bem simples. Então, por exemplo, aqui, ó, tinha um carrinho com uma velocidade, nesse momento aqui, ó, de 80 km por hora. 80 km por hora. Se eu falo para você que a velocidade dele é constante, fala aí para mim, qual que é a velocidade dele aqui, ó, nesse momento aqui, ó? Fala! Isso, 80 km por hora, pronto. Então, ele manteve a sua velocidade de 80 km por hora, entenderam? Então é isso, é uma velocidade constante.
Muito usada aqui nos estudos da física. Outra coisa que a gente tem que saber também, o significado de uma velocidade positiva e de uma velocidade negativa. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade positiva e negativa. Uma velocidade positiva é quando um objeto está indo para algum local. Vou começar falando dela aqui, ó. Velocidade positiva. E imaginem que eu saí de um ponto, eu estou indo para algum lugar. Que é o sentido daquele eixo lá, né? Posição. Vamos supor que aqui é a origem. E aqui está o meu carrinho aqui, ó. Tem um objetozinho aqui, ó. No sentido crescente da trajetória. Está no sentido crescente, está vindo para cá, ó. Gente, tem aluno que acha o seguinte: professor, eu não entendo a diferença de colocar a setinha da velocidade no carrinho ou em cima dele. Tanto faz, é a mesma coisa, gente. Representar assim ou assim, dando a mesma, viu? Não deixe isso confundir vocês, não. Então aqui a velocidade positiva, tá aí. Ele está indo. Pode até colocar isso aí. Coloca para te auxiliar. Indo. Entre aspas, ó. É um objeto indo. Ele está no sentido positivo da trajetória, tá? Indo no sentido crescente da trajetória. Vai sair do 0, 2, 4, 5, vai. Tá indo. Entendido? Pronto. Agora, velocidade negativa. Nesse cantinho aqui, ó. Velocidade negativa. A velocidade negativa é quando o carrinho está voltando. Então aqui, ó, mesma coisinha, a reta da posição, né? Essa reta da posição são regiões demarcadas no espaço, para a gente ter uma referência. E aí esse carrinho está voltando, ó. É um outro carrinho, né? Menorzinho. E aí, ó, agora eu estou colocando a velocidade dele para a esquerda, tá vendo? Vou colocar a janelinha nesse também, né? Senão vai morrer assado lá dentro, não tem ar-condicionado. Então aqui, ó, ele está voltando. Se ele está voltando, a velocidade é negativa. Pronto. Tá bom? Então pode colocar aí também, ó, que velocidade negativa é quando o objeto está voltando. Tem nome. Quando um objeto está indo para algum local, quando ele desloca no sentido positivo da sua trajetória, é chamado de movimento progressivo. Vamos colocar aí, ó, movimento progressivo. É o movimento progressivo. Quando ele está voltando para a sua origem, aí é chamado o quê? É o regressivo, professor? Não é regressivo. Dá uma vontade de falar regressivo, mas não é. É chamado retrógrado. Então, quando ele está voltando, o movimento é retrógrado. Oi? Dando um tchauzinho aqui, né, pro cara da Libra. Oi? Retrógrado. Opa, o acento está aqui no O. Progressivo e movimento retrógrado. Entendidos? Suave? Tá claro isso? Muito bem. Eu considero esse quadro aqui, ó, atrás de mim nesse momento, a introdução de velocidade. Aqui eu coloco a definição bonitinho, o sistema internacional, como é que converte. E aqui eu já explico duas coisas básicas, isso que é básico. O que é uma velocidade constante e o que é uma velocidade positiva e o que é uma velocidade negativa. Agora eu vou um pouco além. Agora eu vou falar da velocidade relativa. Velocidade relativa, o próprio nome já fala, ó, depende do quê? Do referencial, né? Vai lembrar um pouco o quê? Movimento relativo. Então a velocidade relativa depende do referencial. Se ela depende do referencial, fique esperto que eu vou falar agora para você. Se ela depende do referencial, eu não quero que você decore o que eu vou falar aqui agora, os exemplos que eu vou colocar aqui. Eu quero que você entenda. O importante na física é entender, fazer que ela ganhe sentido.
ela tem que fazer sentido, porque se você só for decorando, vamos supor, vou repetindo uma coisa, repetindo, aí mecanicamente, cara, se você tem esforço nenhum, você vai vendo a repetição, vai para uma parte do seu cérebro, você vai, mecanicamente você consegue reproduzir, aí cai uma coisa diferente, pronto, trava, não adianta nada, tá vendo? Então eu quero que você faça o quê? Raciocine, sabe? Pensa, vê se está coerente, pega isso que eu falar aqui, leva para o seu dia a dia, é a melhor maneira para você aprender física, tá bom? Então, velocidade relativa, vou dividir em duas partes aqui, para que você entenda, para que ela faça sentido. Primeira parte aqui, ó, letra A. Vou falar da velocidade de A para B. Como assim, professor? Então, dois corpos aqui, ó. Tem um corpo A, pode ser um carrinho, por exemplo. Vai ser um carrinho que eu vou falar aqui, ó. Tem um corpo A aqui, ó, com a velocidade para a direita, vou chamar de VA. E aqui eu vou colocar um corpo B. Um corpo B aqui, ó, com a velocidade para a esquerda, que eu vou chamar de VB. Pronto, ó. Tá aí, VA e VB. E eles estão se aproximando um do outro. Então a velocidade relativa aqui, ó, de A para B ou de B para A, tanto faz. Ó, é essa linha de raciocínio que eu quero, ó. Vamos lá. O carrinho A, imagina aqui, ó. O carrinho A tem movimento e o B tem movimento. Se o B tivesse parado, o A ia chegar aqui, ó. Pronto. Mas como o B tem movimento no sentido oposto, rapidinho eles se encontram, não se encontram? Ó. Eles se encontram mais rápido do que se tivesse apenas um deles se movimentando. Então, se eles se encontram mais rápido, é porque a velocidade deles foi somada. Eu somei ali, teve uma soma de velocidade. Então, a velocidade relativa aqui, ó, é o VA mais VB. VA mais VB. Pronto, prontinho. Tá aqui, bonitinho. VA mais VB. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Outro exemplo que eu vou dar, um azulzinho aqui, ó. Velocidade de A para B, só que agora estão assim, ó. Tá o carrinho A com a velocidade para a direita. Professor, o que é essa graminha que você faz embaixo? Isso não é graminha não, gente. Tem aluno que pergunta, essa graminha invertida. Isso aqui é só para mostrar que é uma superfície, um chão, por exemplo. Bom, aluno é uma comédia, né, bicho? Tem cada caso de aluno. Então tem um VA aqui, ó, para a direita. Então VA para a direita. E aqui eu vou colocar o VB para a direita também. Eu estou imaginando que o VA, a velocidade de A é maior que a velocidade de B. E o VA quer alcançar o B. Então vamos pensar aqui, ó, jogo rápido. Ó, tá aqui. Se o B tivesse parado, o A chegaria aqui. Mas como o B tem movimento, o A vai demorar um pouquinho mais a alcançar o B. Vai alcançar lá na frente, correto? Então por quê? Porque aqui foi o tempo todo subtraído a velocidade. As velocidades estão sendo subtraídas de B em relação a A. Então a velocidade relativa aqui, ó, velocidade relativa vai ser VA menos VB. VA menos VB. Aí o aluno atento deve pensar assim, ó, mas e o sinal da velocidade, professor, que você acabou de falar aqui? Não, gente, para a velocidade relativa, uma dica que eu dou. Vários livros vai te mostrar, você colocar o módulo com o sinal e tal, fica confuso. Faz o seguinte, quando você estiver trabalhando com velocidade relativa, só aqui, nessa parte, esquece o sinal de negativo. Trabalha tudo positivo. E tenta fazer a coisa fazer sentido para você. Pô, rapidinho eles chegaram, então eu somei a velocidade, porque quanto maior a velocidade, menos tempo gasta, né, para ter um encontro, por exemplo. Aqui, demorou para encontrar isso aqui, porque foi subtraindo a velocidade. Porque quanto menor a velocidade, mais tempo gasta para chegar em algum lugar, para ter um encontro de um carro com outro carro. Entendidos? Pensa assim. Aqui deixa aqui com uma parte mais, uma região mais à parte, que fica tranquilo de entender. E velocidade relativa ajuda muito a fazer umas questões mais complexas. Então é muito bom ter essa linha de raciocínio. Letra B, eu vou fazer o seguinte. Vou falar agora da velocidade, letra B, velocidade da pessoa, eu vou colocar essa pessoa no lugarzinho, você vai ver daqui a pouco. Velocidade da pessoa para alguém
para alguém no solo. Para alguém no solo. Então, vou fazer aqui, ó. Primeiro aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma esteira rolante, Então, imagina que isso aqui é uma esteira rolante. Prontinho. Uma esteira rolante, ela está girando para cá, ó. Então, aqui é o sentido da esteira rolante, que é a esteira grandona, que tem em hipermercado, tal, por exemplo. Então, aqui, ó, VE. Se você quiser anotar aí, corre e anota. VE, velocidade da esteira que está girando. Vou colocar duas esteiras, uma aqui e outra aqui, ó. Eu vou precisar de duas. Eu vou desenhar a outra de uma vez aqui. Vou aproveitar o embalo. Então, ó, tá aqui, ó. Meu Deus, aqui ficou feio. Tchan. Dá para ter uma noção aqui que a esteira, essa bolinha ficou horrível. Prontinho. Mais ou menos assim, ó. Tá aqui. E essa esteira também gira no mesmo sentido que essa. Então aqui está o VE. Lembrando que o VE é a velocidade da esteira. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar uma pessoa em cima andando a favor da esteira. Então, tá aqui, ó, a pessoazinha aqui, ó. Andando a favor da esteira. Essa pessoa vai ter uma velocidade VP. Velocidade da pessoa, VP. V de velocidade, P de pessoa. E aqui eu vou colocar uma pessoa andando contra a esteira. Então vai estar aqui, ó. Andando contra a esteira. Prontinho. VP também. Pronto. E agora qual que é a velocidade relativa dessa pessoa e dessa pessoa? Vamos lá, ó, fazer sentido. Imagina você num shopping, está vendo uma escada rolante subindo. Aí você chega lá, sobe em cima da escada rolante. Se você ficar parado, você concorda que você vai chegar lá em cima. Não vai? Óbvio isso. Você vai chegar lá em cima. Mas, se você começar a andar a favor da escada rolante, você não chega lá em cima mais rápido? Então, o que aconteceu? Para alguém no solo, está vendo o quê? Dois movimentos. O seu movimento, mais a velocidade da escada te levando lá em cima. Então, você vai chegar lá em cima mais rápido. Então, você somou a sua velocidade com a velocidade da escada rolante. É o que aconteceu aqui, ó. É o que aconteceu aqui. Então, a velocidade relativa nesse caso aqui, ó, a velocidade relativa vai ser a soma da velocidade da pessoa com a velocidade da esteira. VP mais VE. Pronto. Tá aí. Já nesse caso aqui, você deve fazer isso até hoje, hein? Você grandão, já 18, 19, 20 anos de idade, dando para o vestibular, quase passando no Enem, futuro aluno de medicina nas melhores faculdades, ainda fica indo em shopping fazer o quê? Brincar de subir, ao contrário, uma escada rolante, a escada está descendo, você vai e sobe ela lá correndo lá. Faz isso não, é muito feio, viu? É muito feio. Tá bom? Eu nunca fiz isso não, acho isso muito barango. Mas acontece o seguinte, se a escada está descendo, aí você tenta subir ela ao contrário, cara, ou você tem que correr pra caramba para chegar lá em cima. Você vai correndo, você custa chegar lá em cima, você chega lá em cima ofegante, cansado, não é? Alguém que me contou, eu nunca fiz isso não, tá bom? Então você custa chegar lá em cima. Por quê? Porque o tempo todo a escada ou a esteira subtraiu a sua velocidade. Por isso. Então, nesse caso aqui, está rolando uma subtração da minha velocidade, que é maior, menos da esteira, que é menor, porque eu consegui chegar lá. Né? Então, a velocidade da pessoa para alguém no solo está rolando uma subtração o tempo todo. Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade relativa, vou colocar aqui, ó, VE vai ser VP menos VE. Então, a velocidade relativa é a velocidade da pessoa menos a velocidade da esteira. É isso. Entendidos? Pronto, a matéria foi dada. Vai dar um tempo ainda, vai dar tempo de fazer um exemplo rapidinho aqui do lado de cá, para a gente finalizar essa aulinha nossa. Um vagão com a velocidade de 3 metros por segundo para a direita. 3 metros por segundo. E dentro desse vagão, eu vou colocar duas pessoas. A pessoa A, que vai estar aqui, ó. A pessoa A.
ela está com velocidade de 3 metros por segundo para a direita também. Pessoa A. Lá no vagão também vai ter uma pessoa B, só que está na outra extremidade. Ela vai estar voltando, né? Ela está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa aqui é a pessoa B. Ela está com velocidade de 3 metros por segundo para cá, ó. Essa aqui é a pessoa B. Prontinho. E de fora, observando esse movimento, tem uma pessoa aqui, ó, parada em repouso. Ó. Tá aqui, ó. Essa pessoa é a pessoa C. E a velocidade dela é igual a 0. Pronto. Professor, cadê o olho, a boquinha da pessoa? Não dá pra ver não, isso aqui é a parte de trás. Aqui, ó. Tá olhando pra lá. Tá olhando pra lá, tá bom? O olho dela tá de frente pro vagão. Entendidos? Pronto. Aí eu vou fazer as perguntinhas agora. Vou colocar as perguntas aqui, ó. Qual a velocidade de 2 pontos? Qual a velocidade de 2 pontos? Letra A. Aí agora as perguntas eu coloco aqui, ó. Qual a velocidade de A para B? De A para B. Outra perguntinha. Qual a velocidade de A para C? Então agora é você que está olhando para A, ó. B. De A para C. E a letra C e última, qual a velocidade de B para C? Velocidade de B para C. Pronto. Prontinho. Bora responder aí? Ó, vamos lá, vê se faz sentido para você, ó. O A e o B estão indo um de encontro ao outro. Então, ó, um de encontro ao outro. Não é como se fosse esse caso aqui, ó, 2 objetos indo um de encontro ao outro. Então, o que eu faço? Eu somo esse mais esse. Então, eu vou somar, ó, 3 mais 3. Então, vai ficar quanto? 6 metros por segundo. Mas, professor, o vagão tem movimento. Não tem problema, o vagão tem movimento. Os dois estão no mesmo referencial. Os dois estão no vagão. Quer ver? Quando eu falei aqui, ó, que esse carrinho e esse, a velocidade relativa é a soma, você concordou, não concordou? Esses 2 carrinhos estão em cima da Terra. E a Terra está em quê? Tem movimento. Você se preocupou com o movimento da Terra? A Terra tem movimento de rotação, de translação. Você não preocupou, não preocupou. Mesma coisa aqui. Se eles estiverem no mesmo referencial, não importa a velocidade desse vagão. Esse vagão pode estar com velocidade cabulosa. E pode estar com velocidade lá, tipo assim, uma nave, quase a metade da velocidade da luz, uma nave fictícia. Não importa. A velocidade relativa aqui, dos dois lá dentro, é só fazer isso. Tá bom? Somar. Muito bem. Qual a velocidade de A para C? Velocidade de A para a pessoa C. Velocidade de A para a pessoa C, vamos lá. A pessoa C está aqui no solo. Eu estou olhando o A. Perceba que essa pessoa C está fora do referencial. Ela vê ao mesmo tempo o trem indo para a direita com 3 e a pessoa também indo para a direita com 3. É como se fosse esse caso aqui, ó. Esse carinha, o trem puxando e a pessoa também caminhando a favor do trem. Então, vou fazer o quê? Uma soma. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6 metros por segundo. E por fim, para a gente finalizar aí com chave de ouro, a velocidade de B para C. A velocidade de B para C vai ser o seguinte. O B está aqui, o C está aqui. Percebam que o B anda no sentido oposto, né? No sentido oposto. Então, esse carinha está observando aqui, ó. Ele vê o quê? Vê isso aqui acontecendo, ó. Algo puxando ele para lá com 3, que é o vagão, e a pessoa andando para cá, ao contrário, com 3. Eu faço o quê? Uma subtração. 3 menos 3, 0, 0. Pronto, tá aí. Bonitinho. Entendidos? Espero que tenha ficado claro todo esse assunto dado para vocês hoje. É de fundamental importância para que a gente dê continuidade no nosso curso.